melodia e vem na alma de um poeta, tipo de canção, sertanejo popular, é fim de inspiração, como tema da imagem. Saber que na palhada está morrendo um chororó, é malvado, vem chegando de mansinho, atacando sem piedade, deixa viúvo o canarinho. Das lindas asas, das mais variadas cores, o desejo vai e vem, os pequenos beija-flores, o tico-tico enche o papo de mar, e a bombinha na bruma leve das paixões que vem.
laia, 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 dos teus. Laia, laia, laia. Aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou te esperar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Vou me segurar. Laia, 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 acabou, quero ver. Laia, 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 pessoal, queria falar um pouco sobre esse trabalho bem rapidamente. Existe um lugar na cidade de São Paulo que chama-se Centro de Referência do Cidadão Idoso. Lá acontece várias oficinas. Desde 2005 foi uma política pública implementada na época da Marta Suplicy, e foi uma política que foi abraçada pela cidade. Então lá acontecem aulas de espanhol,
de percussão, de yoga, de... Bom, são... Eu não sei quantas oficinas são. Tem coral. Tem coral, tem mais de 20 oficinas. Tem teatro. Roda de conversa, cinema, karaokê, informática, bateria e uma... Percussão. Aí o que acontece? Como lá é uma coisa contínua, a gente acredita na ideia da educação continuada. Tem sapateado. O pessoal começou a estudar e começou a se despontar. Então, a gente começou a perceber que a galera da dança, a galera do violão, da percussão, do canto, do coral. Aí eu fui pegando pessoas de cada uma dessas oficinas e montei esse grupo. Certo? Então, esse grupo ele é maior, a gente só pôde vir em 10, nós somos em 35. Eles gostariam de estar aqui todos, mas era meio impraticável vir nessa hora, Vir com 10 já foi difícil. E eu queria agradecer, porque a ideia de você levar música, arte para a criança é muito interessante. Muitos vieram estudar depois dos 60 anos e tinham o sonho de cantar, de tocar, e poderiam ter se dedicado antes a isso tudo. E com certeza eles gostariam de ter tido mais possibilidades, né? E a arte salva, não é? Então, se você vê a idade deles, estão aqui em maior disposição, mais disposição que muita gente mais jovem. E estão dançando, estão cantando, estão a fim de fazer, estão a fim de subir em palco, estão a fim de estudar. E isso é muito rico, né? Então, eu queria trazer essa experiência para vocês, que isso é uma possibilidade. E também uma ideia de, quando vocês quiserem levar as crianças de vocês lá para fazer uma integração intergeracional. Acho importante também, hoje em dia existe muito etaísmo, as pessoas estão muito preconceituosas com as pessoas mais velhas, acham que são descartáveis e podem ficar meio que de canto, né? Mas não, elas podem também ser protagonistas de coisas, de histórias. Isso é um pouco desse protagonismo que a gente trouxe aqui para vocês verem nesse segundo seminário pela primeira infância, que eu acho que tem tudo a ver. A primeira infância e a terceira, quarta, quinta infância que existe também. A gente brinca muito ainda, a gente se diverte muito, tá bom? E quem quiser conhecer mais esse trabalho, pode, não precisa ser idoso para ir lá visitar, tá bom? Fica na Rua Formosa, número 215, debaixo do Viaduto do Chá, tá bom? Tem outros grupos lá que vocês podem convidar, de contação de história, grupos de... Tem a bateria, mais difícil de convidar, porque é muita gente. Bateria de escola de samba, essas coisas, tá bom? E queria agradecer o convite que vocês fizeram pra gente. Não sei se dá tempo de tocar mais. Dá tempo? Então vamos levantar. Todo mundo sabe essa música. Vamos cantar bem alto.
com paixão. Oh, 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 oh. Only you vai me fazer feliz. Only you é tudo aquilo que eu quis. Para mim tu és a felicidade. E sem ti eu vou morrer de saudade. Vem amor, oh, 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 vem amor. Por favor, oh, 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 vem pra mim. Vem pra mim, Diana. Ó, vamos fazer uma pela primeira infância, vai, que é o tema, tudo bem? Vem pra... Alecrim. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim: a flor do campo é o alecrim. Oh, meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Deixa só eles cantando, vai, vamos lá. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim dourado. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim dourado. Obrigado, gente. Obrigada, gente. É isso mesmo? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Peraí, gente, fiquem aqui no palco. Só um minutinho. E aí, gostaram? Sim! Muito ou pouco? Muito! Então,
vocês já deram alguma salva de palmas, eu acho que é justo a gente considerar individualmente cada um deles que estiveram aqui, não é? Sim! Então vamos lá. A nossa cantora é a Eliana Prado. Palmas! Obrigada. Seu nome? Isolda. Elcio. Aqui? Elcio. Dois Elcio, gente. Eu sou o Juliano. E as nossas dançarinas aqui? Dalva. Maria Aparecida. Eu sou Ladjane. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por terem animado a nossa noite, com muita seresta. Muito obrigada, viu? Cadê os Elcios? Elcio Roberto. Depois eu queria essas fotos, viu? 3, 2, 1. Olhando aqui pra mim. Olha lá, olha o passarinho. Pique. Obrigada, viu? Muito obrigada. Pessoal, eu queria pedir para vocês, quem tirou foto, filmou, marquem lá o @ da Semect, tá bom? Para que o pessoal da comunicação possa compartilhar os vídeos e fotos que vocês fizeram, tá bom? Você. Gente, quem quiser fazer festa aí de aniversário, bodas de ouro, bodas de prata, nós estamos aqui. Obrigada, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Lembrando sempre que todos vocês podem nos convidar para qualquer evento, tá? Como já falaram, Viaduto do Chá, Rua Formosa 215. Mas qualquer coisa ela tem que escutar. Dá para vocês aí, ó. Eu queria que esse evento durasse mais uns 10 dias. Igual o rodeio, bastante tempo. Bom, eu queria pedir para os meninos da informática colocarem um QR Code aqui. E eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Nós teremos uma roda de conversa e ao longo da roda de conversa, se forem surgindo dúvidas, vocês escaneiem o QR Code, fiquem aí com o link e mandem as dúvidas lá, porque aí, ao final da fala das meninas, a gente faz uma conversa só com as perguntas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Chama ao palco Bianca Antunes.
coordenadora de projetos Urban 95, no CECIP, cofundadora da Pistache Editorial e jornalista pela Escola de Comunicações e Artes da USP, e abraçou sua paixão pelas cidades no mestrando em desenvolvimento urbano e cooperação internacional em Barcelona. Convido também para compor essa roda de conversa a palestrante Lucila Almeida. Ela é mestranda no programa de Educação, Política, História e Sociedade na PUC São Paulo. Ela é pedagoga com pós-graduação em Educação de Crianças de 0 a 3 anos, pelo Instituto Singularidades São Paulo, formada do Instituto Avisa Lá e outras instituições desde 2002. Muito obrigada. Acho que é a última fala delas, gente. Então vem cá. Vamos dar uma salva de palmas? Muito obrigada, meninas. Vou sentar aqui no meio, mas eu sei que vocês queriam elas, tá? Vamos lá? Então, se você quiser começar? Olá. Bom, primeiro eu queria agradecer. Na verdade, primeiro, eu estava falando com a Lucila ali, a gente podia não estar aqui, né, gente? Só continuar essa festa. Eu estou até com vergonha de vir aqui e ficar falando em vez de a gente ficar dançando e cantando tão gostoso, né? Mas eu queria agradecer o convite para essa conversa, que eu acho que é tão importante a gente pensar na primeira infância e nesse planeta, nessas cidades que a gente está construindo, né? Que a gente tem uma questão de emergência climática muito forte. Então, como a gente está construindo nossas cidades afeta diretamente nossas crianças hoje, não só no futuro, mas hoje mesmo. Então, acho que a gente precisa repensar e refazer muitos modos de fazer nosso cotidiano mesmo, nossas práticas cotidianas. Eu tenho uma apresentação, não sei se a gente começa com ela, essa ideia, né? Eu vou ficar em pé, porque aí eu acho que eu consigo. E eu vou te pedindo para passar isso, essa ideia. Ou a gente tem uma. Bom, eu sou a Biana, como já me bem apresentaram aqui. Sou coordenadora de projetos na Iniciativa Urban 95. Dentro do CECIP. Para quem não conhece a Iniciativa Urban 95, eu vou falar aqui um pouquinho, né? Mas é uma iniciativa que busca promover e qualificar políticas públicas de primeira infância em municípios. Ela é uma iniciativa global, de uma fundação holandesa, e está em diversos países pelo mundo, e aqui no Brasil a gente está em 65 cidades.
e Itaquá é uma dessas cidades que está na rede. E aí eu vim trazer um pouco dessa experiência que a gente vem construindo com alguns municípios da rede, né? E aí a primeira pergunta que a Urban 95 faz para todos, mas principalmente para os prefeitos, prefeitas, secretários, gestores, urbanistas e todo mundo, se você tivesse 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos, o que você mudaria na sua cidade? Então a gente convida as pessoas a baixarem a 95 centímetros, que é mais ou menos isso, e olhar essa cidade a partir dessa altura. Eu já fiz essa experiência, convido todos a fazerem literalmente, e o que você vê é escapamento de carro. O que você vê são pernas apenas das pessoas. O que você vê é uma cidade que não foi construída para você, para as crianças, né? Então, o que seria essa cidade construída para as crianças é a nossa instigação e um pouco das soluções que a gente traz. Então, como eu disse, eu sou do CECIP. O CECIP é a organização responsável por fazer a implementação da iniciativa Urban 95 aqui no Brasil. Então, eu particularmente trabalho diretamente com as cidades, entendendo quais as oportunidades que a gente vê nos municípios de qualificação das políticas públicas. E a Fundação Vanguir é uma fundação, essa fundação holandesa que criou a iniciativa Urban 95, e ela trabalha com políticas públicas de primeira infância já há mais de 70 anos. Aí, como eu disse, a Urban 95 está em diversos países. Aqui, essas cidades aqui no Brasil ainda não está atualizada. A gente hoje tem 65 municípios. E a gente trabalha em 3 eixos, que é tanto na governança e sustentabilidade das políticas públicas. Então, onde está a governança de primeira infância no município? Quem é responsável pela primeira infância? Primeira infância ela é uma temática que ela transpassa as diversas pastas, né? Então, às vezes a gente pensa, não, primeira infância é só creche, primeira infância não, está na assistência, às vezes nem está na assistência, né? Ou não, é na saúde, né? Ali no pré-natal e tal. Mas não, o que a gente traz é que a primeira infância ela precisa ser intersetorial, ela está na cultura, ela está no desenvolvimento urbano, né? Então, quando a gente pensa a qual distância tem uma praça da minha casa? É caminhável? Eu consigo ir caminhando até essa praça? Então, isso é pensar a cidade, uma cidade amigável para a primeira infância, uma cidade que, no fim, é amigável para todo mundo, né? A gente pensa em programas e serviços, então qualificando serviços de educação, de assistência, de cultura, etc. E a gente pensa nesses espaços públicos. Como a gente transforma, como a gente aprimora esses espaços públicos para que, principalmente, as crianças tenham mais conexões e brinquem mais, explorem mais essas conexões com a natureza. E por que a primeira infância, né? Eu acho que a gente está aqui no seminário de primeira infância, acho que muitos de vocês já devem ter escutado isso. Eu vou trazer bem brevemente o porquê investir nesse começo da vida. A gente diz que a gente investe no começo da vida, muda a vida inteira. Porque é justamente nesse começo da vida, entre o nascimento e os primeiros anos, que o nosso cérebro mais se desenvolve. Então, até os 6 anos, a gente 90% das conexões neurais aqui no nosso cérebro já estão desenvolvidas. Isso significa que a criança, que esse bebê, ele está com as anteninhas ligadas diretamente, assim, sempre. Então, tudo que ele olha, tudo que ele vê, ele está ansioso por aprender. E isso significa que o ambiente em que ele está pode tanto potencializar esses aprendizados, quanto diminuir esses aprendizados. Então, se ele está num ambiente que é hostil, que é estressante, que tem muito calor, que tem muita poluição, esse desenvolvimento dele vai ser prejudicado. Enquanto se ele estiver num ambiente que tenha mais estímulo, que tenha mais contato com a natureza, que tenha pais, mães, uma rede de apoio amorosa, essa criança vai se desenvolver muito mais. Então, é por isso que a gente... Eu não sei, então... Alguém fala? E aí, por que falar sobre crianças e cidades, né? Então, a gente tem, hoje,
83% das crianças brasileiras vivem em cidades, vivem em áreas urbanas. Enquanto que 2 em cada 5 crianças vivem na pobreza ou na extrema pobreza. É muita gente, é muita criança. Né? E as crianças têm menos de 1 hora por dia ao ar livre. E acho que isso é uma problemática que a gente vê cotidianamente. Às vezes as crianças não têm nem 1 hora ao ar livre. E é uma problemática que está na vida de todo mundo. Acho que é uma questão da quantidade de horas de tela versus a quantidade de horas que uma criança brinca ao ar livre. Eu não tenho esses números, mas acho que a nossa prática vê essa problemática que o uso de tela vem causando nas nossas crianças. Né? E a cidade hoje, a cidade que a gente constrói, ela é uma cidade centrada no carro. Né? É uma cidade que o carro é o grande protagonista e, na verdade, é quem tem mais espaço dentro da cidade. Fecha o olho, imagina uma rua. Qual a porcentagem de espaço que você tem para o carro e qual a porcentagem de espaço que você tem para quem está caminhando, para quem está de bicicleta ou para quem está, muitas vezes, com um carrinho de bebê. E ela é centrada no adulto, principalmente nesse adulto que a gente fala que é um adulto homem de classe média, que é o adulto que normalmente só vai de casa para o trabalho para casa. Ele não é pensado nas crianças, também não é pensado nos cuidadores de crianças que normalmente são mulheres, que aí saem de casa, deixam ele na escola, vai trabalhar, passa no mercado, e tem toda essa rede de conexões que precisa fazer no dia a dia que torna a sua vida muito mais desgastante. Então, a cidade não facilita essa mobilidade dos cuidadores. E aí, gente, a primeira foto não subiu. E qual a influência da cidade no desenvolvimento infantil? Então, a gente tem uma alta mortalidade infantil por sinistros de trânsito, a gente chama sinistros e não acidentes, porque acidentes você não pode prevenir, e sinistros você pode. Então, muitas mortes por causa de trânsito são muito evitáveis, seja você controlando velocidade, por exemplo, ou controlando a quantidade o tamanho da sua calçada, por exemplo, onde você tem travessias. Uma alta exposição à poluição, pouca autonomia e problemas de saúde mental. Então, muitas vezes essas crianças elas estão muito fechadas, muito dentro, né? A gente diz que as crianças hoje ficam muito dentro. Ficam dentro de casa, dentro da sala de aula, dentro do carro, dentro da perua, enfim, elas não ficam fora. Então, e isso causa muito estresse. E aí pouco contato com a natureza. E a gente diz que a crise climática que a gente enfrenta hoje, ela é uma crise de direito das crianças. A gente está tirando o direito delas de usufruir da cidade. Então, hoje quase todos os meninos e meninas da Terra, de todo o planeta, estão expostos a pelo menos um risco climático e ambiental. Então, o que são esses riscos? São ondas de calor, ciclones, poluição, inundação, escassez de água. Então, aqui a gente tem três esse aqui, esse aqui é o geral de risco climático. Então, aqui você vê o Brasil, que está aqui meio que no meio. Então, quando você olha todos os riscos, né, você vê que o Brasil está bem vermelhinho aqui. Quando você olha em escassez de água, a gente vê que o Brasil ele que pode sofrer de escassez de água. Inclusive, hoje eu ouvi no rádio que a pressão da água vai diminuir, porque não chove já há algum tempo, então é algo que a gente está vivendo aqui. Ondas de calor, aí você já vê aqui o Brasil já bem escuro, eu acho que está até aqui no 9. Então, é um país que sofre com muitas ondas de calor. E principalmente por causa disso, doenças transmitidas por vetores. Então, dengue, por exemplo, chikungunya. Então, por causa principalmente de calor e que acaba causando isso. Isso tem grande influência no desenvolvimento infantil. Aqui a gente tem esse mapinha aqui no Brasil, que mostra que, por exemplo, que no sul os grandes riscos são as inundações. Aqui é o calor e os vetores, né, de doenças.
Aqui, ondas de calor, incêndio e seca. E aqui, o que isso causa, né? Tá bom, então ondas de calor, o que pode causar? Então, ondas de calor, por exemplo, causam doenças respiratórias, cardiovasculares, neurológicas e crônicas. Causam doenças infecciosas transmissíveis, estresse térmico e desidratação. E saúde mental, estresse e sono, você dorme mal, a criança precisa dormir muitas horas por dia, ela vai dormir mal com as ondas de calor. Muitas vezes, por causa de chuvas, ondas de calor, a educação formal é interrompida. Então, você tem, em casos de inundação, por exemplo, às vezes a escola está num lugar que foi inundado e ela precisa interromper as aulas. Ou, muitas vezes, ela é utilizada como abrigo e precisa interromper as aulas. Aqui, nas ondas de calor, o ideal é que quando está muito calor, que a criança não vá numa escola que, às vezes, está até mais calor do que na rua. A gente vai ver isso. Às vezes a família precisa se deslocar e você tem violação de direitos, né? Então, principalmente quando você se desloca, quando você está em abrigo, quando você, enfim, passa por algum desses fenômenos climáticos, você tem o perigo de passar por violação de direitos de proteção social. Então, alguns efeitos do calor, por exemplo, né? Eles afetam a capacidade de aprendizado. Então, a partir de 38 graus, que já é uma temperatura, para mim, insuportável, eu com 30, a partir de 30 graus numa sala, eu já não consigo me concentrar, não sei vocês. Aqui traz que 38 graus de temperatura ambiente, a capacidade de aprendizagem dos alunos fica comprometida. E aí, uma criança que enfrenta essas temperaturas com desvio padrão acima da média, ela tende a ter até 1 ano e meio a menos de escolaridade em comparação com crianças expostas a temperaturas já na média. E aqui as perdas, um estudo em Harvard mostrou que em Nova York as perdas de aprendizado aumentaram em até 50% em dias letivos com temperatura acima de 38 graus. E aqui eu trago uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Alana e pelo MAP Biomas, que ele olhou para todas as capitais do Brasil, para todas as escolas públicas e privadas das capitais do Brasil, para entender se elas tinham áreas verdes e onde estavam essas escolas com áreas verdes. Então, você vê que o acesso à área verde nas escolas, aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo está aqui, ó, gente, 39, aqui a proporção de escolas sem cobertura vegetal. Aqui é São Paulo capital, tá? 39% das escolas não tem cobertura vegetal. Salvador é 87%. São Luís é 55%, 87%, 55%, 54%, 51%. Aqui é Fortaleza, Manaus, Aracaju, vai descendo. Quem tem mais cobertura vegetal é Boa Vista, depois Palmas, Curitiba. Para vocês tenham uma ideia. E aí é isso, 39% das escolas aqui em São Paulo não possuem áreas verdes. No seu próprio lote, né, impactando diretamente 374 mil alunos. 252 escolas estão em áreas de risco climático, 18% estão em ilhas de calor. E 11% das escolas não têm acesso a praças e parques em um raio de 500 metros da escola. A gente diz que 500 metros é uma distância caminhável, vai tanto da sua casa quanto das escolas. E aí tem uma questão de racismo ambiental também. Então, estudantes negros, por exemplo, são os que mais estudam nessas áreas de ilhas de calor. Enquanto apenas 8,6% das escolas, com maioria de alunos brancos, passam por essa situação, chega a 35% com mais alunos negros. E 52% das escolas em favelas e comunidades urbanas não têm área verde. Então, se você tem 39% das escolas, né, no total, quando você olha, 52% das escolas das favelas não têm área verde. E aí a gente traz muito que para onde a gente vai, qual é a solução? E aí o que a gente propõe é isso, é uma volta à natureza, que é a natureza que aponta o caminho. Que essa exposição à natureza ela vai ser benéfica para todas as idades, né? E a criança
pequena em contato com a natureza, ela experimenta essa redução de estresse, melhor desenvolvimento físico, social, cognitivo, emocional e mental quando tem esse acesso regular à natureza. Uma criança que ela passa tempo no pátio escolar, um pátio verde, um pátio em contato com a natureza, ela de volta à sala de aula, ela vai estar mais focada. E aí a gente encontra muito na sala de aula essa criança agitada, essa criança que não para, essa criança senta e tal. Talvez o que falte para ela é um pouco de verde, um pouco de brincar ao ar livre. E esses espaços que estimulam as interações positivas. Então o espaço ele influencia diretamente na nossa relação, nas relações que a gente constrói. Então é um espaço também que dá oportunidade da criança fazer conexões positivas com outras crianças, de fazer descobertas com essas outras crianças, de brigar e encontrar soluções para resolver aquele problema com as outras crianças. Ele traz oportunidades de conexão entre adultos, entre dois cuidadores, que às vezes estão quietinhos, estão sofrendo quietinho, mas começam a criar uma rede de apoio, uma comunidade, fazendo essas conexões nesses espaços livres. E entre cuidador e criança, que também estabelece essa relação maior de vínculo entre cuidador e criança. E aí a gente traz como estratégia de mitigação essa retomada do espaço para a natureza e com a natureza. Essas fotos que a gente traz aqui, vou até voltar, são fotos de pátios escolares que passaram por naturalização em algumas cidades da rede urbana 95. Então a gente tem aqui Pelotas, Pelotas no Rio Grande do Sul, Benevides no Pará, aqui também Canoas, essas duas são de Canoas. Aqui eu trouxe um pouquinho dessa retomada do espaço para as pessoas. Não é um pátio escolar, mas é um entorno de uma escola em Alcinópolis, no Mato Grosso do Sul, que você vê aqui quando a gente foi fazer essa visita. Eu tirei essa foto. Essas áreas dessa calçada que são... Gente, é uma asa, é um prêmio, porque Mato Grosso do Sul é muito quente. E aqui fazia muito calor, e aqui não fazia calor, óbvio, que estava debaixo da árvore. E para quem era a sombra da árvore? O carro. E a criança estava aqui, olha, querendo atravessar. Olha as pessoas onde estavam? Na rua. Então a gente fez um processo até de sensibilização das pessoas, porque quem é que queria não parar mais o carro aqui? Então teve um processo de sensibilização assim, com o pessoal da escola, com o pessoal da redondeza, e falar, não, gente, vamos retomar isso daqui para as crianças estão correndo perigo, olha isso. Tem uma foto, inclusive, uma criança de bicicleta, imagina esse carro dando ré, não faz sentido algum. Então a gente fez essa retomada do espaço, aí tem algumas estratégias para os carros não pararem, então a gente colocou alguns elementos aqui de cimento, que as crianças também pudessem brincar. E a árvore, inclusive, virou um elemento de brincadeira. A gente olha para os entornos escolares, também isso aqui é Mogi das Cruzes, então, às vezes é um espacinho que a gente tem aqui na frente da escola, que a gente pode retomar esse espaço para brincadeira. Então, a gente entende também que esse chegar na escola e sair da escola também podem ser momentos de encontros, principalmente porque os pais que vão buscar, às vezes se aglomeram na frente da escola, então como a gente consegue fazer esse espaço mais seguro para eles, mais confortável? Aqui também o exemplo de Mogi, que aqui é esse espaço na frente. E aí a gente vai para o pátio da escola, né? Eu não sei quem aqui já ouviu falar de pátios naturalizados, se tem pátios naturalizados, Vamos fazer o contrário. Quem já ouviu falar em pátios e parques naturalizados? Uma parte. Então, eu vou explicar um pouquinho mais. A ideia do espaço naturalizado é utilizar o máximo de elementos da natureza possível. É um espaço que tem muitos brinquedos não estruturados, significa que não são brinquedos como escorrega, gira-gira e tal, mas é utilizar principalmente elementos de poda, ou seja, elementos que, a princípio, vão ser descartados. Eu tenho só 10 minutos. Eu preciso correr. É utilizar esses materiais que vão ser descartados e transformá-los em brinquedos. Eu vou mostrar isso mais na prática, em vez de falar. Mas a ideia é que
porque a gente ampliar essa cobertura vegetal, trabalhar com a permeabilidade do solo para reduzir essa temperatura local e trazer biodiversidade. Isso aqui é Benevides, olha. É simples, gente, não é nada inventando a roda, é voltar mesmo para a natureza. Então, é fazer brincadeiras com o próprio jardim, com o próprio pátio. Esse aqui é algo que eu queria muito que vocês vissem. Eu preciso muito passar esse vídeo da diretora, porque ele é emocionante. Então, aqui a gente fez essa picaretagem, literalmente. Então, a gente tirou esse concreto aqui. Esse é o mesmo espaço desse. A gente tirou esse concreto. Isso aqui é onde os bebês ficam, né? Ficavam. E aí a diretora topou tirar essa grade e picaretar tudo e transformar em espaço natural. Aqui, como é muito alto, aí a gente colocou essa grade aqui, mais para as crianças poderem utilizar esse espaço de cima também, sempre limpo. Aqui. E aí é isso, né? A naturalização do pátio, ele passa por uma transformação do espaço e muitas vezes por uma transformação pedagógica também, porque esse pátio ele tem essa intencionalidade pedagógica para as crianças irem utilizar esse espaço. E aqui é o vídeo. Aqui vai. Sejam bem-vindos ao Centro Municipal de Educação Infantil União da Boca do Rio. Nós ficamos situados no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na Bahia, no Brasil. Nós somos uma escola que atende de maneira integral 250 crianças que vão de 2 a 5 anos. Atualmente nós temos 10 salas de aula com 10 turmas, onde funcionam atividades curriculares, que são atividades para abraçar as necessidades dessas crianças. Nesse espaço e nessas interlocuções, a gente inclui também a educação baseada na natureza, que é a reconexão das crianças, em especial crianças da periferia, com espaços de brincar, onde elas podem ter a oportunidade de viver a relação mais próxima com a natureza e também de viver as suas pesquisas de forma mais intensificada e com menos interferência dos adultos. Resumindo, nós somos um espaço de militância e hoje a gente se reconhece como um espaço de militância por um brincar diferenciado para as crianças e tendo esse brincar como eixo estruturante da nossa prática pedagógica. E esse aqui é o nosso quintal. O Quintal Arco-Íris foi o nome escolhido pelas crianças. É um pátio naturalizado. Esse pátio naturalizado ele foi fruto de um processo coletivo de discussão entre as crianças, os adultos e toda a comunidade que faz parte do nosso CEMEI. A gente sofreu uma reforma há 4 anos atrás e nessa reforma nós perdemos todo o espaço verde que a gente tinha. E isso era uma coisa que nos incomodava muito. E as crianças sempre questionavam que o chão era quente, que elas não gostavam de brincar, mesmo a área sendo uma área aberta. Então, a partir disso, nós começamos a articular e pensar como é que poderíamos organizar um espaço que pudesse trazer elementos da nossa cultura e, ao mesmo tempo, pudesse acolher melhor as crianças em suas necessidades. Como uma escola que defende o brincar livre, que defende um brincar na natureza, conectado com a natureza, o concreto traz um espaço de sofrimento e um espaço de isolamento. Então, o ano passado, na parceria com a Urba 95, a CECIP e o Coletivo Taboa, nós conseguimos chamar atenção para Salvador do que realmente importa para as crianças, que seria pensar em espaços na primeira infância que fossem mais acolhedores para que elas pudessem pesquisar, aprofundar seus saberes. E aí nós começamos uma obra civil que durou 45 dias. Nós vivemos a experiência de olhar para os espaços da natureza, fizemos uma escuta muito profunda daquilo que as crianças queriam e do que elas desejavam. E assim nasceu o projeto do nosso quintal, o Quintal Arco-Íris,
que é um pátio naturalizado e que hoje abraça todas as ideias que as crianças trouxeram. A casinha, o prepatoco, o caminho da água, os chuveiros, as brincadeiras com a terra, as brincadeiras de comidinha na cozinha da natureza. Então hoje a gente tem esse espaço, que é um espaço utilizado por todas as crianças, por todas as turmas e o tempo em que elas desejam. E a gente percebe o quanto isso vem mudando a lógica do brincar nos espaços institucionalizados de educação. Porque é muito fácil ter um quintal quando você já tem um espaço ou quando você tem uma ideia preconcebida. Quando a gente está falando de um quintal público, a gente está falando também da defesa da pauta do racismo ambiental e defende o direito de todas as crianças de terem acesso ao belo, ao estético e ao que realmente toca no nosso coração. Nossa experiência está além de uma reforma física. Foi uma transformação profunda na forma como vemos, sentimos e vivemos a infância em um território periférico. Em lugares como o nosso, onde o concreto domina a paisagem e parece limitar horizontes, criar um espaço naturalizado é um ato de resistência, é um gesto de justiça. A pauta de racismo ambiental nos atravessa. Sabemos historicamente que às periferias foi negado o direito ao verde. Nos foi negado o silêncio das árvores, o frescor da sombra, o convite à contemplação e à brincadeira livre. O nosso quintal rompe com essa lógica excludente. Não quebramos apenas o concreto do chão, quebramos também o concreto que se impôs dentro de nós, aquele que dizia sem palavras que algumas infâncias merecem menos do que as outras. Hoje, as crianças correm livres, inventam universos de lama, descobrem cores no solo, criam histórias à sombra das árvores. O quintal virou um campo fértil de descobertas, de liberdade e de conexão. E esse impacto não ficou só com elas. A comunidade escolar floresceu também. Hoje, os educadores encontram no espaço um tempo de pausa, um lugar de respiro e de renovação. A escola se fortaleceu, porque nós entendemos que não estamos apenas formando alunos, estamos cultivando pessoas. Temos aprendido algo essencial. Ao cuidarmos do espaço, cuidamos da infância. E ao cuidarmos da infância, estamos mudando o futuro. Seguimos assim, quebrando concretos dentro e fora para que as nossas crianças cresçam com raízes fortes e asas livres. Esse vídeo me emociona toda vez que eu assisto. A Amanda, ela é diretora desse CMEI. Ela faz parte da rede de quintais brincantes, então ela até pedi para ela para eu apresentar esse vídeo. Ela pediu para falar que fez parte de uma ação que eles fizeram, e esse é só um recorte de um vídeo. Esse é um dos pátios e que foi junto com os outros 2 pátios também de outras escolas em outras cidades. Você não vai me deixar passar as outras fotos? Mais um minutinho? Tá. Então eu vou mostrar só algumas fotos desse pátio, só para vocês verem um pouquinho, para terem ideia do que são esses espaços brincantes. Então aqui, por exemplo, é uma cabaninha, aqui tem uma cobertura de palha, você vai conseguir ver. Aqui é uma outra cabaninha, você vê aqui são troncos das árvores, então encontrar é isso, é olhar para essas podas, olhar para esses troncos e entender em que eles podem se transformar. É uma visão um pouco ao contrário do que normalmente a gente diz. Ah, não, eu quero construir aqui um escorrega e eu vou atrás do tronco. Não, é que tronco que eu tenho que brinquedo ele se transforma. Aqui dá para ver melhor essa cabaninha. E aí é isso, você vai criando brinquedos também com esses elementos da natureza, né, que fazem barulho, que, enfim, às vezes coloridos e trazem ludicidade. Aqui é uma cozinha da floresta, então você vê que são coisas simples também do dia a dia que você traz para fazer a cozinha, e é um dos lugares mais frequentados pelas crianças. A brincadeira com água, então às vezes você não tem uma água corrente, mas você tem como levar água, e isso você vê que, tá vendo aqui, você joga a água e a água cai. E
Aqui alguns animais. Esse daqui, ó, tá vendo? Isso que foi um bichinho feito ali na hora da construção do pátio. Aqui dá pra ver mais um pouquinho. Essa casinha, gente, eu vou contar uma história pra vocês. Essa casinha, no fim que a gente fez, aí falaram, mas vamos colocar uma casinha, né, com escorrega, não sei o quê. E aí uma coisa que acontece muito é o medo, né? Então quando a gente faz esses espaços naturalizados, é muito, nossa, mas a criança vai se machucar, vai ter uma farpa, não sei o quê. Aí essa casinha aqui, uma criança caiu aqui da casinha, que é justamente o brinquedo estruturado, que é aquele que a gente normalmente não tem medo. E dos outros, nenhuma criança se machucou até hoje, pelo contrário, elas estão o tempo inteiro nesses outros espaços. Aqui, né, aqui você vê esses troncos também de equilíbrio. Aqui alguns elementos dessa cozinha na natureza. Então a gente diz muito, vai até mercados populares, mercados centrais e tal. O que a gente tem, né, do dia a dia, às vezes não são brinquedos necessariamente, mas são questões do dia a dia, assim mesmo, né, do nosso dia a dia. Sabe quando a criança abre a porta do armário da cozinha e começa a brincar com o Tupperware ali? Então é um pouco nesse caminho, mas é que trazendo elementos naturais. Aqui um pouco. Aí aqui as pessoas que a gente fez, foram 5 dias do mutirão mesmo, do espaço naturalizado, né, sem contar a parte civil. E aí a gente trouxe pessoas da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, todo mundo também para pôr a mão na massa. Então, elas que fizeram essas estruturas. E esse aqui é o secretário de Educação de Salvador, também colocando a mão na massa ali. A gente fez um guia de replicação, que está no site, eu vou passar para vocês. E é isso, essa é a ideia do desemparedamento, né? Esse brincar fora. Que significa aproveitar os espaços externos, dentro e fora das escolas, e práticas pedagógicas que favoreçam atividades ao ar livre, tanto para brincar quanto para aprender. Aqui a gente tem alguns relatos, isso daqui foi em Cascavel, das educadoras depois da implementação do pátio, que os alunos se sentem mais autoconfiantes e seguros, ficam mais tranquilas depois de utilizar esses espaços, se sentem mais livres e com liberdade para usar sua criatividade e perceberam uma evolução no comportamento de dividir objetos. Eu vou passar. Eu queria trazer isso daqui, que são os nossos materiais de referência, que estão abertos a todos, são materiais gratuitos. Então, convido vocês a entrar no site. Aqui são alguns desses materiais. A gente tem essas soluções baseadas na natureza, por exemplo. A gente tem os parques naturalizados, então como implementar esses espaços naturalizados. Tem muito material sobre isso. Tem mais esse daqui. Tem o guia de parques aqui para Boa Vista. Ideias para parquinhos para crianças de 0 a 3. E é isso. A nossa ideia é que se a gente cria cidades que funcionem para os bebês, para as crianças pequenas e para os seus cuidadores, vão ser cidades que funcionam para todo mundo. E aí, vamos pensar? Cidade 95 centímetros juntos? Sim. Obrigada. Muito obrigada. Tem perguntas aí? Guardem, daqui a pouco a gente vai conversar, tá bom? Gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que elevaram a régua para mim num grau muito alto. Depois da apresentação musical, e da Bianca vai ser difícil falar, mas queria dizer que foi bom ter visto alguns rostos conhecidos, porque eu já tenho trabalhado com a formação com algumas coordenadoras, e parabenizar a organização desse evento, que hoje me emocionou, né? Quando a gente traz aqui pessoas, e eu não conseguia tirar os olhos do cabelo daquela senhora do Reco-Reco, porque durante muito tempo pessoas com os nossos cabelos não ocupavam palcos, né? Então ela estar aqui foi um tempo de eu poder me imaginar também com o meu cabelo na cor do cabelo dela. Então acho que queria parabenizar
a coordenação do evento, porque quando a gente olha para a nossa ancestralidade, a gente também, olhar para a infância é olhar para a nossa ancestralidade. Né? Como é que a gente tem olhado as duas pontas do município? As pessoas com mais de 60 anos, que trazem a nossa história, que contam a história do município, e os nossos bebês. Quando a gente der conta de olhar essas duas pontas, a gente vai ter um município mais feliz. Né? E eu acho que, eu me alegro muito, eu sou daqui do extremo leste, então eu vou chamar vocês de Itaquá, porque é assim que o extremo leste chama. E foi bonito também pensar que a gente tem, quem é do extremo leste, quem é de Hermelino Matarazzo, sabe que às vezes a gente não dá valor às bonitezas do nosso bairro e do nosso município. E ver essa dança no começo aqui, foi da gente poder pensar, nós temos belezuras no lugar onde moramos. Né? Então acho que a gente possa valorizar as nossas belezuras, que a gente possa valorizar a nossa ancestralidade, e, em especial, os nossos bebês e crianças, que muitas vezes são olhados de maneiras invisíveis. Então, acho que, no primeiro momento, queria falar um pouco sobre isso. Tem uma apresentação também. E aí, queria parabenizar a equipe de comunicação, que eu pedi para as meninas fotos das crianças em relação com a natureza. Então, daqui de Itaquaquecetuba. Só que eles não me passaram o nome das escolas, então queria pedir desculpa por isso, mas que todos possam se sentir representados. Foi difícil escolher, porque eu fiz uma apresentação curtinha e com tópicos apenas do que eu queria falar. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre o tema, né, me pediram para falar sobre brincar e natureza. São dois temas, como eu falei no vídeo, no making of, são dois temas extremamente necessários. Acho que primeiro é difícil a gente olhar para a primeira infância. Como é que a gente olha para os bebês e crianças como sujeitos? Quando a gente faz um seminário pela primeira infância, a gente está acreditando que bebês são sujeitos, que bebês têm almas. Então acho que esse é um primeiro desafio. Depois, olhar para a potência do brincar. Quantas coisas bebês e crianças aprendem brincando? E como a gente também vai perdendo, e especialmente em lugares periféricos, o direito do brincar. Porque a gente para de brincar porque tem que trabalhar, a gente para de brincar porque brincar não é coisa séria para muitas pessoas. Então a gente tem dois desafios, olhar para a potência do brincar e olhar para a relação da natureza. E aí a primeira provocação que eu queria fazer é com o título que eu dei, né? Porque é brincar na e com a natureza. Então, quando eu falo só brincar na natureza, eu estou pensando nesse cenário. Então, às vezes eu levo as crianças para fora, mas as crianças não têm relação com a natureza. Eu vou fazer uma atividade de pintura, eu vou fazer uma colagem, mas eu não tenho essa relação. Quando eu penso brincar na e com a natureza, eu estou colocando as crianças também como sujeito de experiência. Né? E ao colocar as crianças como sujeito de experiência, eu estou entendendo que elas também interferem, que elas também podem fazer suas interlocuções com esse espaço. E é aí que está a belezura disso tudo. Pode passar um, por favor? E aí, eu começo com uma provocação que a gente normalmente fala, né? Ah, é da nossa natureza. Ah, é da sua natureza dançar, é da sua natureza brincar. Ai, não é da minha natureza. Já falaram isso? Né? Então, eu quero começar com isso para dizer e para a gente poder pensar uma coisa que o Krenak e que a Lídia Ortello, uma vez eu fiz formação com ela, me fez pensar. Nós somos natureza. Então, quando a gente também se olha como natureza, a gente não coloca a natureza à parte, esse é um movimento importante da gente poder pensar, somos parte. Então, o que a gente quer dizer? Não é da minha natureza ou é da minha natureza, que nós temos limites e possibilidades. E a natureza nos traz a possibilidade de entender limites e possibilidades. Então, que a gente se coloque como natureza, e somos natureza no próprio corpo. O cantor falava assim, esquentou, né? Ou a gente vai pensando, por exemplo, como é que está a relação da natureza no nosso corpo, que eu quero aprofundar um pouco mais. Nós somos água, nós somos terra, nós somos ar, né? E nós somos fogo. Que às vezes quando a gente está virado no giraia, quando a gente está bravo, a gente é fogo puro, não é?
Quando eu trago essa ideia, eu também vou ajudando bebês e crianças a nomearem os seus sentimentos, a entenderem essa natureza interna que nos diz respeito e que diz respeito deste mundo. Mais um, por favor. Ai, obrigada. E aí, trago para a gente poder pensar como é que as crianças, a natureza e o brincar são o nosso compromisso com o mundo, né? Como é que a gente se compromete com bebês e crianças, mas também com esse mundo com o qual a gente vive, né? Em tempos de emergência climática, de degradação ambiental, em cidades que a gente vive muito mais cimento do que terra. E aí, quando eu era professora, eu me lembro que eu demorava tempos fazendo aquele tapete sensorial, que eu gastava inúmeros materiais, e as crianças destruíam em 2 segundos, né? Porque criança é isso, é movimento. Como é que a gente olha para a natureza pensando nessa possibilidade de descalçar as crianças, né? De tirar os sapatos das crianças e ter essa experiência sensorial que é pisar no chão frio, no chão quente, no chão de areia, na raiz de uma árvore, né? Eu tenho andado em muitos municípios e às vezes eu vejo supervisores pedindo para cimentar a raiz de árvore para as crianças não correrem perigo. Mas eu tenho uma coisa que é, como é que eu comando o meu corpo para pisar nessa raiz? Como é que eu ajusto o peso do meu corpo, o equilíbrio e todas essas relações de aprendizagens que a natureza nos dá? Então, o nosso primeiro compromisso, e como é que a gente relaciona isso ao brincar? O brincar é a linguagem principal das crianças. Quando eu acolho o brincar, quando eu deixo de querer pedagogizar e eu quero humanizar, eu tenho que reconhecer o brincar como experiência principal de bebês e crianças. Né? Um brincar que é potente. Outro dia uma coordenadora falou brincar simples, que é na sutileza, né? A natureza traz isso pra gente, essa sutileza. Como é que eu relaciono isso ao brincar em lugares que muitas vezes eu não tenho espaço externo adequado? Né? Esse também é um desafio que a Bianca trouxe muito bem para a gente poder pensar. E aí eu coloco uma outra questão, a gente estava com um bebezinho chorando. O que acontece? O bebezinho foi lá para fora. Né? O que acalmou o bebê? A possibilidade de um lugar que tem corrente de ar. Né? Então, ou que diminui o volume, que diminui o barulho. Quando eu estou só dentro de uma sala, eu estou lidando primeiro com uma luz que não é natural, que vai exigir da gente muito mais do que uma luz natural. E acontece isso, quando a gente está muito dentro de uma sala, muito de frente da tela, a gente, por exemplo, vai para o lado de fora, a gente tem até um problema muito sério de enxergar, porque a gente não tem essa relação, porque exige muito mais quando a gente está dentro de uma sala. E aí, quando eu fiquei pensando o que eu ia falar sobre brincar na natureza. E aí pego essa foto das crianças correndo no parque, porque nós somos fogo. Nós experimentamos a nossa temperatura aumentando quando a gente corre, quando a gente sente... E eu me lembro que as crianças falavam, meu coração está batendo. Quando o coração está acelerado, ou quando a gente vai sentindo aquela quentura se espalhando pelo corpo, nós somos fogo. Nós somos fogo quando a gente está com raiva. Nós somos fogo quando a gente está entusiasmado demais. E as crianças também podem experimentar o fogo pelo cheiro, pelo movimento. Elas experimentam o fogo de uma maneira muito ruim, que são fumaças de pneus, fumaça de lixo queimando. Mas como é que a gente traz? Lembra da memória da cozinha, do fogão de lenha, das conversas no fogão de lenha? Como é que as crianças também experimentam esse elemento fogo que estão nelas? Pelas brincadeiras. Experimentando isso do lado de fora. Uma outra coisa que as crianças experimentam é o elemento terra. E aí trago para a gente poder pensar a experiência sensorial de fincar o pé na terra, de estar descalço na terra. Mas lembrando também que a terra pode ser aquela coisa que a gente chama de aterramento. Né? Como a terra nos acalma. Não tem quando a gente está com muito calor. A melhor sensação não é quando a gente tira o sapato e pisa no chão frio? Não tem sensação diferente que nos faz isso. E as nossas crianças têm pisado cada vez menos descalças no chão. E aí elas têm ficado com aquele pé que a gente chama de pé chato, né? O pé de bisnaguinha.
E se a gente for pensar que na primeira infância eu formo a minha curvaturinha do pé, um grande desafio é descalçar as crianças, é tirar os sapatos para que elas possam se fincar na terra e entender essa experiência de que a terra tem temperatura, tem texturas, tem cheiros, a terra tem sabores diferentes. Beber água numa garrafa PET é diferente de beber água numa quartinha de barro, né? O gosto se altera. Então a gente está dizendo da natureza, porque às vezes a gente acha a natureza, a gente fica com uma ideia de floresta, que é importante, que é um desafio, como é que a gente refloresta cidades que foram encimentadas, mas como é que a gente olha para a natureza nessas pequenas miudezas? Que materiais que eu estou trazendo para as crianças brincarem além do plástico, além do alumínio, né? A chance de brincar com uma xícarazinha de barro. A gente muda até a postura quando a gente pega numa xicrinha de barro, numa xícara de louça, não é? A gente muda a postura e tem desafios que estão me trazendo pensar nesse aterramento. Quando eu penso no aterramento, eu estou pensando em calma, no sossego que a terra nos traz. A gente também pode pensar, e essa foto linda, como é que é a nossa relação com o ar. Né? O ar, quando a gente às vezes se sente leve depois de tanto dançar, a gente se sente leve, a gente até brinca, ai, fulano está um pouco avoado. Né? Que é a nossa relação com o vento. Como é que eu sinto essa relação com o vento? E aí, quando eu trago essa foto, é para a gente poder pensar que estar em relação com a natureza é também aprender como é que eu posso lidar com a minha referência corporal, inclusive nessa natureza, pensando que a natureza pode ser um espaço de descanso, de desaceleramento, num lugar em que a gente vive acelerado. Né? Eu estava contando para a Bianca que, embora eu tenha percorrido municípios em que 6 horas da tarde não tenha mais nenhum movimento no município, as escolas ainda estão muito aceleradas. Porque tem que dar conta do conteúdo, porque tem que transformar isso e aquilo outro. Como é que a gente desacelera pensando na possibilidade de viver o ar? Das crianças pensarem nessa leveza. E eu posso viver o ar rodando a minha saia. Não é? Como é que eu brinco com o ar rodando a minha saia? Eu posso perceber o ar olhando as flores e as folhas que voam no quintal. Outro dia eu estava em Mogi Guaçu e uma coordenadora falou assim, olha, é o saci, porque tinha uma ventania. Lembra os causos que a gente ouvia, né? Então, como é que a gente tem pensado também as histórias para que as crianças possam se aproximar da natureza também por essas narrativas? Quando eu penso que nós somos ar, eu também estou pensando que está do lado de fora, que está e aí o lado de fora pode ser um entorno, pode ser um pátio, pode ser um corredorzinho. Mas quando eu vou para o corredor, que talvez é o único espaço de algumas instituições, eu estou com a possibilidade de sentir essa brisa do vento. E de poder entender, inclusive, essas relações climáticas que vão aproximando a gente. O ventinho da chuva, aquele tempo que está abafado. Olha como eu também vou aprendendo, e aí eu digo que a natureza é educadora. A natureza vai nos... Minha tia, quando eu era nova, ela sabia o horário olhando para o sol. A gente foi perdendo isso. Como é que eu trago a possibilidade das crianças irem entendendo qual é o sol, o vento da chuva, o vento de que vai cair um temporal? Às vezes a gente sabe disso tudo, não é? Como é que a gente aproxima bebês e crianças disso? Dando essa possibilidade do lado de fora. Nós somos água, né? Grande parte do nosso corpo é água. É a água, por exemplo, que circula no nosso sangue, que leva, inclusive, nutrientes para o nosso organismo. Mas a gente é água, e essa relação de poder brincar com a água é não só brincar com as bacias e com a água que a gente pode levar, mas também observar a chuva. Mesmo que eu não brinque diretamente na chuva, ouvir o barulho da chuva no telhado, o barulho da chuva caindo no chão, apreciando a chuva cair, ou pensar, por exemplo, na poça de água que se constrói depois da chuva. Como é que eu ajudo as crianças a se aproximarem cientificamente disso? De onde veio? Para onde ela vai? Como é que essa água evapora?
Eu vou trazendo possibilidades de olhar no cotidiano, nessas miudezas do cotidiano. E aí, brincar com a natureza me traz também a possibilidade de vivenciar experiências simbólicas e inventivas. Quando eu era criança, eu assistia assim a moça, que já depõe contra a idade, mas eu me lembro que eu brincava com uma folha de mamona para fazer o guarda-chuvinha da Sinha Moça. Então, como é que eu transformo um galho numa espada, né? Uma folha em comidinha, o barro no bolo que eu vou fazer para a professora, para as crianças? Então, brincar na natureza possibilita uma grande construção de narrativas. A gente tem pensado muito sobre a cultura do escrito, sobre o problema da alfabetização, enfim. Quando eu brinco na natureza e dou possibilidade das crianças vivenciarem, de imaginarem com a relação com a natureza, eu também dou chance delas conversarem. E ao conversar, ao pensar nessas narrativas, elas também estão produzindo textos. Então, como é que eu olho para essa possibilidade de conversar sobre a natureza, de inventar, de imaginá-la? Eu trago de volta a foto da rede para a gente poder pensar que quando eu saio para o parque, para o corredor, para a calçada, eu estou dando também a chance das crianças ampliarem o repertório corporal. Seja para descansar, para balançar na rede, para subir na árvore, para engatinhar, para pular, para saltar, para subir, descer, me encolher. Olha, a gente às vezes fica brincando, né? Já está andando como se andar fosse a única qualidade do movimento das crianças. A gente tem que pensar em inúmeras qualidades do movimento. E estar na natureza possibilita essa ampliação. De eu experimentar o que eu consigo fazer com o meu corpo. Bebês que primeiro têm um desafio de se pôr em pé. E aí vamos pensar como é que a gente leva bebês muito pequenos, com uma esteira, com uma coxa, com um edredom para o lado de fora. Mas como é que eu também lido com bebês que estão lidando com o peso da cabeça, que é um grande desafio lidar com a gravidade? Né? Então eu tenho uma fralda, eu tenho a cabeça que está muito mais pesada que o corpo. E aí como é que eu me lido e descubro as possibilidades que meu corpo tem neste espaço? Quando a gente fala de autonomia, autonomia não é fazer o que quer. Eu tomar as melhores decisões nos diferentes espaços. Então, quando eu levo as crianças para fora, quando eu possibilito, seja com uma caixinha de areia, com um montinho de barro, ou apreciando o vento lá fora, eu estou dando a chance das crianças ampliarem esse repertório corporal, experimentarem as qualidades do movimento. E aí, trago para a gente poder pensar a natureza como educadora. A natureza vai nos ensinando, por exemplo, a respeitar o tempo, a esperar, a pertencer. Né? Quando eu era professora, nos últimos anos como professora, a gente tinha um pé de jabuticaba na escola. E as crianças subiam nesse pé de jabuticaba. Mas quando a jabuticabeira começava a dar flor, a gente não subia. Porque se eu subo quando ela está dando flor, não tem jabuticaba. Então, olha como a natureza vai me ajudar. Ela acaba sendo uma professora, uma parceira da gente, né? Quando a gente entende o espaço como nosso parceiro pedagógico, para entender sobre espera, sobre ciclos da vida, sobre pertencer àquele lugar. Né? Um grande desafio, quais são as flores e as árvores de Itaquaquecetuba? Eu estou lançando esse desafio para a gente poder pensar, quantas flores temos? Como é a terra deste lugar? Né? Se a gente pensar num lugar que tem muita cerâmica, a terra daquele espaço é propícia para a cerâmica. Quais são as belezuras da natureza de Itaquaquecetuba? Temos? Reconquistaremos? Como fazemos isso com as crianças? Como é que eu trago a possibilidade das crianças pensarem que nós temos ipês, que nós temos manacás e qualquer outra flor que a gente tem aqui? Temos árvores frutíferas? Ainda temos? Então, como é que a gente está olhando para os ciclos da vida, entendendo que a natureza é a nossa parceira? Né? Como é que somos também parceiros da natureza, mas que ela também é uma educadora?
Ela é uma educadora em um par avançado, que a gente brinca muito, né? E aí, eu não tinha visto a apresentação da Bianca, mas a foto do estacionamento me chocou e assim, faz muita relação com o que eu tinha pensado para a gente conversar e encerrar um pouco a minha fala. Que é como é que a gente tem promovido os espaços externos para as crianças, como estacionamentos, em que elas vão ficar paradas, ou como quintais. Para a gente poder pensar que a gente precisa romper, e esse é um outro compromisso importante, que ir para o espaço externo é só recreio. A gente precisa entender que ir para o espaço externo é conteúdo pedagógico, é função dos adultos. E aí, quando eu digo é conteúdo pedagógico, é conteúdo dos pais, das mães, né? Como é que eu vou, minimamente durante a semana, e garanto um arzinho? Como é que eu garanto um arzão no final de semana? A possibilidade de conhecer os parques, de andar ao redor, de conhecer espaços legais com as crianças. Entendendo que brincar na natureza é direito de bebês e das crianças, mas é nosso dever proporcionar isso, né? Porque a gente decide estar aqui. Os bebês e as crianças não decidem estar nas escolas, não decidem estar nos lugares que eles estão. Então, é nossa responsabilidade garantir o direito de que as crianças brinquem e brinquem em relação com a natureza. Acho que é isso, porque elas apontaram que meu tempo acabou. Obrigada, gente. Muito obrigada, Lucila. Só um minutinho que as meninas vão mandar aqui as perguntas. Gostaram, gente? Sim! Tem uma frase em Tupi-Guarani que os povos ali do Mato Grosso do Sul falam e que me lembrou muito a fala de vocês duas, que é: se faz caminho ao caminhar, né? E que caminho a gente constrói quando a gente mata tudo, né? Que caminho a gente está construindo para essas crianças que não vão ter acesso à natureza? Que a gente já não tem, né? Então, que caminho vai ser esse que elas vão construir? O que vão ser da vida delas na frente sem esse acesso, né? Eu acho que é muito importante para a gente trazer isso para os educadores que estão na escola, né? Porque muitas vezes esse espaço vai ser o único espaço de acesso ao meio ambiente que ela vai ter. Porque a gente, por exemplo, que mora em comunidade, a gente vai viver na comunidade, né? E quando a gente consegue sair da comunidade, a gente vai também experienciar o que é ter uma casa. Então você sai de dentro de um barraco e vai morar dentro de um espaço com muito cimento, sem uma árvore, né? Desculpa, mas eu fiquei pensando, quando você falou que a gente, quando mora em comunidade, pra gente, quando eu era criança, por exemplo, acender na vida era cimentar o quintal, né? Então foi dito pra gente que você passa de uma escala, né, da pobreza para ser menos pobre quando você tem um quintal cimentado, quando você vai e cimenta tudo. Então desconstruir isso também nas pessoas é um grande desafio, né? A gente tem, por exemplo, eu tenho acompanhado, a gente tem solários, que é um grande desafio para os bebês, porque ele está lá de cerâmica branca, o sol bate, nem os professores conseguem ficar lá. Se a gente observar, os professores ficam meio que na sombra, e a gente tem aversão, inclusive, porque bate o sol naquele piso branco, a gente não consegue olhar. Então, como é que a gente entende isso que foram construindo na gente? Né? Assim como as questões étnico-raciais, que a gente achou que a gente não pertencia, que os nossos cabelos não existiam, porque a gente só tem aquele pente cor-de-rosa com cerda fina. É também um grande desafio a gente desconstruir isso e entender que a riqueza é a natureza, né? Perdão. E aí eu queria complementar com uma questão que é as escolas, elas são um ponto que a gente chama até de uma acupuntura urbana, tipo aquele pontinho que você aperta ali que irradia o bem. E as escolas, elas estão em todas as partes da cidade, né? A escola é aquele lugar que as crianças vão todos os dias.
E às vezes em territórios muito adensados, ou seja, que quase não tem espaço mais de sobra para espaço verde, a escola ou pode ser esse oásis. E é onde você pode ter, como você traz, né, que a escola talvez seja o único lugar que tem esse contato com a natureza. E aí às vezes, a gente olha de cima, assim, e aí você tira todos os muros quando você olha de cima, às vezes é aquele espaço que é o verde possível naquele território. Então, é um potencial enorme da gente conseguir aumentar esse contato das crianças com a natureza e também da própria comunidade ao redor, né? Porque esse pátio não pode passar também a ser público. Aí a gente está dando um andar a mais, mas de repente de fim de semana ele também ser um espaço para mais pessoas utilizarem, né? Ou em eventos específicos, enfim. E me chama a atenção, quando eu vou fazer visitas nas escolas, que a gente já está tão colonizado, que a gente passa por cima das coisas e não percebe. Mas quando vocês forem entrando, tanto nas escolas quanto nas ruas, a natureza, ela tá ali. Ela tá cimentada, mas tem aquele matinho nascendo. Tipo assim, eu tô aqui, né? Então, nas escolas dos lados, você vai vendo, tem aquele matinho que a diretora fica doida, meu Deus, já cresceu. Choveu, já cresceu e tem que tirar esse matinho daqui, né? Então, a gente só pensa no tirar. Então, por exemplo, essa semana eu fui fazer uma visita em uma escola de uma comunidade, enfim, né? Muito precária. E a natureza estava lá, e aí eu fui olhar assim, entre os barracos, a água estava descendo, né? A água estava ali, a natureza estava ali, de alguma forma, mas a gente não percebe, né? Ou percebe de uma forma negativa. Bom, tem uma pergunta para vocês, é a pergunta da Dandara. Quais são os principais desafios para a criação de parques naturalizados que dialoguem com as crianças na altura de 95 centímetros, garantindo acessibilidade, segurança e oportunidades? Eu acho que Dandara, obrigada pela pergunta. Eu acho que o principal desafio são com os adultos. Tipo, convencer os adultos que aquele espaço é seguro e que ele pode deixar a criança brincar livre naquele espaço. E eu acho que é isso. O principal desafio é essa mudança de mentalidade mesmo, tipo, do que é um espaço brincante, do que é um espaço seguro, né? Aí quando a gente traz essa questão dos tipo de brinquedo, a gente tem uma diversidade muito grande, mas você pode trazer. E aí acho que a gente traz, quando a gente fala de primeiríssima infância, tem muitos elementos soltos que você pode trazer. Então essa cozinha da floresta, que você traz, né, a questão da comidinha, de fazer a comidinha e tal, isso é um dos espaços sempre mais utilizados ali, todos os parques que a gente faz, que a gente visita. Então você tem esses espaços de cozinha, então que a criança vai lá, pega uma folhinha, volta, pega uma lama, faz uma comidinha. Você tem árvores, às vezes as próprias árvores que estão ali dão uma sementinha ali que vira brincante, que começa a fazer parte da brincadeira. Você tem a própria questão da água, então bacias de água com as folhinhas que boiam, como isso também se transforma em brincadeiras. Então são diversas formas, diversas alternativas para você brincar com a criança ali, e a criança vai descobrir também. Esse pátio em Salvador tem 1 ano, a gente fez em agosto do ano passado. Esse ano, a Júlia, que foi uma das pessoas que apoiou com a consultoria técnica, fez a visita de novo e falou, é outro pátio. Porque as crianças estão constantemente modificando esse pátio. Porque é um pátio que está sendo usado. Então, onde estava um brinquedo foi para outro lugar, porque são brinquedos pequenos, né? São peças pequenas. E outros surgiram, então é um pátio que está em uso e está constantemente sendo modificado. Acho que tem uma coisa legal da gente poder pensar, que é
Primeiro tem uma transformação física, né, como a diretora falou, tem uma transformação física, mas uma também, né, como é que eu me transformo, que é tornar visível o que as crianças podem construir poeticamente na relação com a natureza e cientificamente. Né? Quando eu brinco com água, eu tenho noção de peso, eu tenho noção, por exemplo, de quantidade, né, dos objetos que eu uso para transportar, da fluidez, de como é que ela corre no meu bairro, atrás da porta, da casa, enfim. Então, acho que um grande desafio para eu ajudar a população também a entender isso é tornando visível o que bebês e crianças pesquisam nesta relação. Quando eu trago exemplos de falas, quando eu trago fotos dessa relação, e eu também vou dizendo, olha como ele está pensando nesse peso, nesse agrupamento, olha como ele está pensando, essa relação poética da fala e da conversa precisa ir para as paredes, né? Precisa também estar posto, porque quando a gente torna visível, a gente vai construindo cultura, ao invés de só transmitir aquilo que anos a gente vem dizendo, que a gente disse para as pessoas, que é aprender era daquele jeito. Quando a gente faz isso, a gente está construindo cultura e dizendo, nós podemos fazer de um outro jeito. Então, acho que um desafio é a gente entender que o espaço físico altera, mas eu também, quando torno visível a relação com esse espaço físico, eu também vou dizendo, tem outro jeito de se fazer. Uma outra pergunta. Nas creches subvencionadas, como criar estes espaços onde as crianças possam ter um contato e brincar com a natureza? É a Maria. Essa é uma pergunta excelente e que faz a gente pensar muito nessa relação com a natureza. E aí, eu fui coordenadora de um projeto de educação ambiental chamado Varre Vila, e que a gente lidava especificamente com os lixos e o descarte irregular do lixo. Quando eu estou pensando na relação com a natureza, eu estou entendendo que não existe fora quando a gente fala de lixo. Né? Então, por exemplo, quando a maneira com que eu trato o lixo da minha unidade também está dizendo da relação que eu tenho com a natureza. Quando eu separo minimamente, né, o que é seco e o que é molhado, enfim, do lixo. Ou quando se eu não tenho, eu conheci algumas creches subvencionadas as que não têm um corredor. Né? Então, como é que eu aproveito a rampa de acesso? Uma das que eu visitei, por exemplo, tinha uma rampa de acesso que era um dos únicos espaços externos. Então, como é que eu vou olhar e montar uma cabaninha neste espaço? Eu levo as comidinhas para brincar neste espaço, porque eu tenho aí a relação com o vento, a relação com o barulho do lado de fora, mas eu também posso pensar em soluções que podem ser, por exemplo, uma caixa de areia. Né? Eu posso ter uma mala de areia, eu posso levar a relação, por exemplo, e pensar em quantidades de barro para poder brincar, em quantidades de água. Quando eu brinco com barro, eu sempre lembro da relação que a gente tinha quando a gente passava cola. Né? A gente estava estudando, tinha coisa para colar na escola, a gente não aprendia sobre a propriedade da cola colando o que a professora mandou. A gente aprendia sobre a propriedade da cola passando a cola na mão, esperando ela secar e depois tirando. A possibilidade de brincar com argila, de brincar com barro, também vai me dizendo das propriedades desse material. Então, eu posso resolver passeando pelo entorno com as crianças. Eu posso resolver, seja neste corredorzinho e montando brincadeiras com água, especialmente neste momento de calor. E aí a gente fala muito de que, como é que a gente resolve o calor, mas indo também para o lado de fora no frio. Né? A gente só vai ter uma boa relação com a chuva, por exemplo, se eu entender que para sair na chuva eu preciso de uma roupa adequada. Para sair no frio eu tenho uma roupa adequada. Então como é que eu vou agasalhado para o lado de fora? Como é que eu tiro esse agasalho quando está menos frio, enfim. Eu também estou dizendo para as crianças que para cada temperatura, para cada época do ano, tem um jeito também de eu me relacionar com isso. As brincadeiras também acontecem. Os meninos na rua, eles também estão mostrando o que eles entendem na natureza. A época que eles soltam pipa é quando tem mais vento. A época que eles brincam de peão são em outros momentos. Quando está mais frio, as brincadeiras mudam e elas se alteram.
Quando eu trago isso, eu também estou trazendo a possibilidade de olhar para a natureza nas pequenas miudezas. E aí, o convite que eu faço é que a gente pense, não tem um tanque de areia porque eu não tenho espaço externo, mas que eu brinque naquela minha escada, na minha rampa de acesso com caixas de areia, com argila, com terra. Eu levo terra e folhas, gravetos. Como é que eu trago essa relação e de pensar nisso, né? E de também fazer uma pesquisa com as famílias onde tem esses espaços externos para a gente poder pensar. Eu trabalhava numa creche que não tinha esse espaço externo e a gente tinha um compromisso de levar ao Passeadouro, que era um lugar que a gente tinha minimamente. Então, a gente pode ir resolvendo, isso não vai solucionar todas as nossas questões. Um grande desafio é a gente, como Secretaria de Meio Ambiente, também pensar como eu replanto isso. Mas, como é que eu faço agora? Porque essas crianças não vão ser crianças daqui 2 anos, né? Elas não vão estar mais na primeira infância daqui 2 anos. Então, eu vou levar caixas de areia, barro, argila, folhas, gravetos. Vou passear no entorno, minimamente passear no entorno. Se a gente está falando que a luz, que a claridade, que o vento também é natureza, como é que eu olho e tento faturar naquilo que eu tenho e potencializar aquilo que eu tenho, pensando naquilo que eu também quero reconquistar. Acho que tudo que você trouxe é maravilhoso e é isso que a gente precisa fazer no agora. Como instigação para a gente pensar também. Quando a gente pensa numa escola, numa creche, uma escola de educação infantil, que esse espaço precisa ter um pátio, assim como ele precisa ter sala de aula. Então, também é pensar, então, se a gente vai alugar uma casa, se a gente vai construir uma escola, se a gente vai pensar nesse espaço, se ele não tem sala de aula, ele não vai funcionar. Da mesma forma, se ele não tiver um pátio, ele não vai funcionar. Então, acho que isso precisa também estar... eu acho que são estratégias muito concomitantes, assim, né? Então, o que eu faço hoje que eu não tenho e o que eu preciso fazer para garantir que tenha. E colocar isso num plano. E aí, principalmente, quando a gente está aí em busca de zerar a vaga de creche, que a gente vê muitas vezes o pátio ser substituído por sala de aula, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que ir atrás de construir outras creches, aliás, em territórios que não tenham, que cheguem mais perto das crianças, mas garantir que esses espaços todos tenham pátio. Bianca, Lucila, muito obrigada. Acho que hoje, pelo nosso horário, a gente finaliza. Mas todas vocês e todos vocês estão convidados para voltar amanhã. Muito obrigada pela escuta. Muito obrigada, meninas, pela partilha. Espera aí que tem um presentinho para vocês aqui, uma lembrancinha. Gostaríamos de agradecer às cursistas do percurso formativo Letramento na Educação Infantil, que estão aqui. Meninas, sejam sempre muito bem-vindas no nosso município. Eu acho que sempre estaremos de portas abertas para vocês. Foi uma noite muito proveitosa, muito gostosa. Então vocês estão super convidadas para voltar sempre, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Gostaria de pedir para vocês que marquem também a prefeitura e as outras secretarias nos posts aí que vocês fizeram, porque eles vão compartilhar, tá bom? Muito obrigada pela noite. Bom retorno para as casas. E, calma aí. O sorteio, vocês estão com os números aí? Eita, então quem não tá com número, levantem a mão aí, as meninas estão... Vixe! Então peraí que vai chegar aí. Andressa, aqui a gente também não tem número, viu? Lindo, né?
Pronto, gente? Só não posso ganhar de novo, hein? Ontem foi a minha vez. Ó, os livros são bem fraquinhos. Bem fraquinhos. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Clarice Lispector, A Hora da Estrela. E o queridinho, né? O Amoras do Emicida. Então vamos lá. São 3, tá? Então vamos lá. (62) Olha ela! Vem aqui buscar. Isso, vamos esperar aí. Próximo. 104. Não sai não? 62? Não? Ai, que o 62 já foi, né? Pode. 127. Paulo! Só mais um, hein, gente? Quase foi eu. O meu 84. Vem! 83. 83 também? Tem 2 83? Vou ter que tirar um livro da cartola. Vai ganhar a boneca.